Olá, eu sou a Tati Bittencourt, pedagoga, especialista em educação infantil e alfabetização. Atuo na educação infantil há 4 anos. Atualmente trabalho em uma SEI, parceira da Prefeitura de São Paulo, e vim falar um pouquinho do meu projeto Brinquedos da Natureza. Bom, eu tinha postado o projeto em alguns grupos de professores no Facebook e percebi o interesse de muitos professores em conhecer o projeto, saber como ele foi desenvolvido, os referenciais, e resolvi fazer esse vídeo explicando um pouquinho sobre o projeto. Bom, aqui está a capa do nosso projeto. O projeto Brinquedos da Natureza foi escrito no final do mês de janeiro e eu percebi a necessidade, através da observação das crianças, das suas brincadeiras e interações, a falta que fazia elementos da natureza no nosso cotidiano, tanto da instituição quanto familiar, o quanto foi se perdendo e quanto isso era importante estar presente no dia a dia dos pequenos, né? Então resolvi trazer esse projeto exatamente por isso, para trazer um pouco, menos do que um pouco, a natureza para o nosso dia a dia. Essa imagem eu retirei da internet, muito fofa. Seguida da capa, a gente tem uma citação de Jean Piaget. Eu acho importante colocar uma citação e um embasamento teórico que reforce essas ideias e concepções de infâncias que trabalhamos na educação infantil. E essa frase eu achei bastante significativa e que reflete um pouco do trabalho que a gente pretende desenvolver neste semestre. Seguimos para a justificativa. A justificativa ela fala um pouquinho que a natureza está presente nos principais diretrizes e documentos norteadores para a educação infantil, as suas contribuições para um desenvolvimento saudável e feliz, e como ela possibilita estimular o sensorial, o físico, o espacial das crianças de forma lúdica e divertida. O objetivo, eu fui bem sucinta, quis colocar de maneira mais direta possível, que é desenvolver os pequenos interesse e o maior contato com a natureza de diferentes formas e utilizando diferentes recursos. Referente aos materiais necessários, esses foram os principais. É lógico que durante o processo surgiram outros, alguns trazidos pelas crianças, algumas ideias de atividades que eu observei durante o projeto que poderiam somar, mas esses foram os principais, que foram folhas secas, argila, areia, terra, galhos de árvores e água. A duração desse projeto é semestral, podendo ter alteração, provavelmente devido à pandemia e ao isolamento, ele vai se tornar de 1 ano, então muito provavelmente ele vai até dezembro. Essa foi uma imagem que eu achei na internet, pesquisando sobre o tema. Eu achei ela super bonitinha e, lógico, explicando de forma bem simples e de fácil compreensão sobre o tema. Essa imagem fala sobre os 5 benefícios, então, do contato com a natureza para as crianças, que a natureza apura os sentidos, estimula a criatividade, ajuda a preservar o meio ambiente, fortalece a imunidade e favorece a alimentação saudável. Achei bacana colocar antes do desenvolvimento do projeto. Bom, vou falar um pouquinho da primeira etapa. A primeira etapa do projeto, ela faz parte da sondagem das crianças e da família, e ela já começa na nossa reunião de pais. Nossa reunião de pais aconteceu na 2ª semana de fevereiro, e logo depois de uma apresentação, pois a maioria dos pais não me conheciam, eu também não conhecia muitos das crianças, então eu fiz uma breve apresentação falando da minha formação, da minha experiência, do meu tempo no SEI, e tentei propiciar um ambiente bem acolhedor, com almofadas, colchonetes para sentar, uma musiquinha de fundo, a sala já decorada com um tema que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então eu fiz o possível para tornar um ambiente bem acolhedor, para os pais se sentirem bem à vontade, e eu fiz minha apresentação e em seguida comecei a falar do que iríamos trabalhar este ano com as crianças. Imprimi alguns projetos e permiti que os pais lessem, folheassem, tirassem dúvidas
E foi bem bacana porque eles perceberam que logo no início, que seria um ano cheio de atividades, que eu contaria muito com a participação deles. Isso foi uma coisa que eu salientei bastante, que iria atividades para casa e eu contava com a participação deles. E esse primeiro encontro foi muito benéfico e foi a primeira etapa do nosso projeto. Aqui nessa primeira etapa eu ainda coloco uma introduçãozinha sobre o uso do EVA e seus efeitos nocivos à natureza. É lógico que o EVA é conhecido entre nós pedagogos, professores e na maioria das escolas, e eu quis trazer essa reflexão mesmo sobre o que acontece depois do descarte dele. Esse segundo parágrafo, que eu ia comentar sobre a ornamentação da sala, é que, diferente dos anos anteriores, a sala ela foi ornamentada, organizada com elementos naturais, com folhas, gravetos. Então, desde o início, antes mesmo da chegada das crianças, eu me preocupei em preparar esse ambiente, já trazendo essa temática, né, de forma ainda implícita, mas já trazendo essa temática mais natural, mais com contato da natureza. Bom, aqui tá da onde eu tirei os dados referentes aos impactos do EVA. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa foi o cesto de tesouros. Bom, o cesto de tesouros eu acho que muitas pessoas já conhecem. Ele tá em suas fontes no Brincar Heurístico. E eu decidi trazer esse cesto de tesouros e com materiais naturais. Eu fiquei bastante em dúvida sobre o cesto de tesouros, sobre as bandejas de experimentação, sobre qual seria melhor nessa faixa etária, e eu preferi usar o cesto de tesouros como uma primeira tentativa de observar como as crianças interagiam com os materiais entre si e ir avançando aos poucos, conforme vai avançando as etapas do Brincar Heurístico. Já emendando, um dos principais autores que me fundamentou nesse projeto foi o livro Brincar Heurístico. Recomendo, e através dele eu pude estudar não só sobre a importância da natureza, mas como organizar os materiais para as crianças terem essas experiências. Infelizmente não estou com a minha cesta aqui, a minha cesta ela tá no SEI, mas dentro dela havia materiais diversos, havia alguns materiais de madeira, colheres, utensílios domésticos, folhas, pedras, tudo devidamente higienizado e pensado na segurança dos pequenos. Então, diversos materiais com suas bases naturais que estavam presentes nesse cesto. Foi colocado um tapete na sala, nós fizemos uma roda e eu deixei as crianças explorarem livremente os materiais. Nesse momento, eu me afastei e fiquei observando, fazendo algumas anotações sobre as interações, as falas, e deixei elas brincarem livremente. Foi um momento bem bacana. A terceira etapa, ela estava sendo iniciada antes da quarentena, então a gente não chegou a finalizar. Mas seria o estudo do ciclo da vida da borboleta, que se iniciaria com uma contação de história. Eu sou fã de contações de história, gosto muito de realizar para os pequenos. E eu usaria esse livro, Uma Largata Muito Comilona, que é um livro pequeno, é um livro de fácil manuseio, que as crianças podem manusear porque as folhas são bem resistentes. É um livro pop-up, então chama bastante atenção. Essa seria nossa sondagem, né, sobre o tema com as crianças. Iria apresentar alguns vídeos sobre o ciclo de vida da borboleta, tantas animações como vídeos da natureza mesmo. E depois a gente iria confeccionar uma largata utilizando papel cartão, guache e caixa de ovos. A quarta etapa, ela chegou a ocorrer. O projeto ele é bem maleável, então algumas etapas eu decidi antecipar, algumas eu deixei mais pro final. Como o tempo estava ótimo nessa semana, nas últimas semanas de março, a gente resolveu adiantar essa caixa de areia, essa brincadeira com a areia. E foi muito bacana, porque no nosso SEI, é um SEI grande, a gente atende mais de 190 crianças. E no último piso do SEI é nosso parque, é um lugar enorme, onde além de ter um parque com piscina de bolinha, escorregadores, os brinquedos tradicionais
nos parques infantis, tem um espaço muito grande para as crianças correrem, brincarem. E foi nesse espaço que a gente montou uma tenda de TNT e organizamos a brincadeira com areia. Eu organizei esse espaço com baldinhos, colheres, panelas, funis, bastante peneiras, para as crianças realmente se explorarem. E foi bem interessante porque muitas crianças no começo ficaram com medo, ficaram com um pouco de nojo de sujar a mãozinha, mas em seguida, ao ver os outros amigos brincando, eles perderam o medo e exploraram bastante o material, brincaram a manhã toda na areia, foi uma farra, eles adoraram. Bom, a quinta etapa, como eu disse, o projeto ele foi interrompido, ela não chegou a acontecer, que seria uma pintura com tinta natural em caixas de pizza. Aí então tem uma junção de elementos naturais, né, junto com a reciclagem. Essa receitinha de tinta que tá aparecendo aqui pra vocês, eu retirei do site da Nova Escola. Essa tem outras cores, eu escolhi a marrom para trabalhar a cor e já para facilitar no manuseio. Ela é uma tinta bem simples e bem fácil de preparar. E após o preparo, junto com as crianças, né, nós iríamos fazer umas pinturas em caixas de pizza. Seria bacana falar que seria como... As caixas de pizza seriam como a nossa tela, então eu pensei em deixar as caixas fixas nas paredes, na altura das crianças, com a tinta, cada um com um potinho de tinta e pincel, para eles pintarem livremente a caixa. Mas vamos realizar assim que retornarmos, sem dúvida. Bom, vamos para o produto final, que seria a confecção de uma caixa da natureza. Essa caixa da natureza eu pensei em trazer mais a participação da família. A família ela participou em diferentes momentos, de diferentes formas, inclusive em uma entrevista e em uma questionário que eu enviei para as famílias sobre o que eles brincavam na infância, se eles brincavam com elementos naturais, já para ainda embasar, ainda mais agora com essa parte da família, a importância do brincar na natureza. E essa caixa seria exatamente isso, de trazer mais a família. Ela seria montada por mim, mas os materiais dentro dela seriam trazidos pelas famílias, que poderiam ser folhas, sementes, gravetos, enfim, o que as famílias se dispusessem a nos mandar. E o objetivo dessa caixa, além de em seguida as crianças explorarem, era que ela pudesse circular no SEI. Então, hoje ela estaria na nossa sala, amanhã ela poderia ir para o mini grupo 2, que são as crianças maiores. Ela seria rotativa, né? Ela não ficaria em um lugar fixo, para dar a oportunidade de todas as salas e todas as crianças explorarem os materiais. Bom, a avaliação ela é contínua e processual, então ela ocorre em todas as etapas, em diversos momentos, de diferentes formas. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com o diário de bordo, então assim que ao final do nosso dia de atividades eu escrevi as minhas observações, sugestões de ideias, o que deu certo, o que a gente poderia melhorar. Então a avaliação ela ocorre de forma contínua, sempre considerando o interesse das crianças no tema e os materiais apresentados e, claro, a participação da família. Esse é meu referencial. Tá faltando 2 livros aqui, que são livros que eu acabei lendo posteriormente. Depois eu vou colocar, se alguém tiver interesse em mais livros, eu coloco o nome certinho para vocês. Então foi O Brinquedos de Chão. Esse livro ele tá bem alta, referentes aos brinquedos da natureza, ele é uma das principais. O Brincar Heurístico, que eu mencionei logo no início do projeto, nesse livro, ele é bem bacana porque além dele explicar o fundamento do brincar heurístico, sua importância, ele explica todo o processo, né? As etapas, tira muitas dúvidas, dá muitas ideias, ele é bem bacana. Afinal, o que os bebês fazem no berçário, do mesmo autor do Brincar Heurístico, ele traz essa reflexão sobre o que é educação infantil, que vai muito além do só brincar.
E o currículo da cidade de São Paulo, lógico, não poderia faltar, que é o nosso documento norteador dentro dos 6. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. E eu quis colocar esse projeto aqui, apesar de ter sido interrompido, já se mostra bem benéfico. As famílias se mostraram bastante felizes e interessadas no projeto. E as crianças também. Bom, se vocês quiserem outros vídeos de outros projetos que eu escrevi e realizei, fiquem à vontade para pedir nos comentários. Eu já fiz alguns projetos sobre bichinhos da natureza, sobre as emoções, sobre a importância do brincar. E esse ano, em conjunto com o projeto Brinquedos da Natureza, a gente desenvolveu também um projeto bacana com a temática da mulher, da importância da mulher na sociedade. E a mulher escolhida para representar foi a Malala. E foram atividades muito bacanas. Inclusive, ele ficou durante todo o mês da mulher. A gente fez atividades referentes a esse tema. E, bom, se vocês quiserem outros projetos, fiquem à vontade para pedir, para mandar dúvidas, qualquer questão. Eu agradeço, obrigada. Quem puder se inscrever, curtir, compartilhar. É isso, eu espero ter ajudado. Beijos, boa brincadeira!